Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grande. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Quero desejar para você feliz Páscoa. Que a bênção de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e todos os seus caminhos. Hoje, neste domingo de Páscoa, dia 23, nós estamos entregando aqui o nosso jejum, né? Isso mesmo. Eu ainda estarei entregando, me estendendo mais até a noite, mas estaremos já realizando uma oração aqui para aqueles que nos acompanharam, né, no último domingo e estão vivendo esta mesma fé, mesmo estando em outras cidades. Durante esses 7 dias estivemos neste propósito de jejum e oração tão especial para a glória de Deus. E eu creio que vai trazer muitos frutos espirituais para a sua vida, sua casa, sua família, para a igreja, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 3, tem uma palavra aqui de Deus ao seu coração. A Bíblia, meus irmãos, em Romanos 3, no versículo 21, diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, vencemos por meio do sacrifício e a vitória de Cristo. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Agora, esta vitória só está sobre nós se a gente estiver, meus irmãos, em Cristo. Por isso que é importante que a gente, meus irmãos, todos os dias, esteja colocando a nossa vida no Senhor Jesus Cristo, amando e vivendo para Ele, carregando a cruz, sabendo que nele nós somos vitoriosos. Nós vencemos, meus irmãos, todo o mal. Vencemos a morte, vencemos o pecado, vencemos, meus irmãos, o inferno, vencemos, meus irmãos, a lei e tudo aquilo que nos condena. Aqui no livro de Romanos 3, 21, diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. E por meio de quem se manifestou-se a justiça de Deus? Sem lei. Por meio de Jesus Cristo. A nossa justiça não está na nossa capacidade própria. A nossa justiça não está nas nossas boas obras. A nossa justiça não está, meus irmãos, em quem nós somos, mas sim, meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, isso mesmo, ao terceiro dia. E se nós estamos em Cristo, a nossa justiça vem do Senhor Jesus Cristo, é que nos justifica e nos dá acesso a Deus. Pois então entregue a sua vida a Jesus Cristo, isso mesmo, porque você não vai ser salvo, você não vai ser justificado, você não vai ser transformado, livre, liberto pelas suas obras, pela sua capacidade própria, mas sim pelo sangue que foi derramado, o sacrifício de Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos justificados. E aqui a palavra de Deus diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. E como foi que se manifestou-se sem lei a justiça de Deus? Por meio do sacrifício de Cristo. E diz: tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça de Deus, meus irmãos, é para todos e sobre todos que nele crê pela fé. Isso mesmo. Se você que está me ouvindo, você crê, você botar o seu coração, você se arrependesse dos seus pecados, você viver pela fé em Cristo Jesus, a justiça de Deus agora desce sobre a sua vida por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz. Porque isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela não se manifesta na vida de ninguém pelas suas obras. Isso mesmo. Porque alguém é bom,
porque alguém pratica boas obras, porque alguém diz, meus irmãos, que é melhor do que outra pessoa. Não, isso mesmo. Mas quando aquela pessoa ela reconhece isso mesmo, a sua condição de pecador, de pecadora, isso mesmo, e coloca a sua fé. O que é a fé? É a certeza, é a confiança, é você depositar a sua vida em Jesus Cristo, isso mesmo, e reconhecer que você é pecador, pecadora, e que precisa da graça, da misericórdia, da justiça de Deus, que não é pelas suas obras, não é pelas minhas obras, mas é pela obra da cruz de Cristo, isso mesmo. No passado, isso mesmo, era sacrificado animais, isso mesmo, para justificar os pecados do povo. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que esses sacrifícios não limpavam os pecados, porque o sacrifício de animal não limpa, não purifica. Mas sim, meus irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo é o que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Pois então, coloque a sua vida, creia pela fé no Senhor Jesus Cristo, deposite a sua confiança, isso mesmo. Por mais que você que está me ouvindo, você diz, pastor, eu pequei, será que há jeito para a minha vida? Isso mesmo, eu já errei muito, isso mesmo, eu já pratiquei muitas coisas, isso mesmo. Mas se você, pela fé, com humildade, em arrependimento, receber Jesus Cristo, se arrependesse, se humilhasse, chorar perante Ele, isso mesmo, viver uma nova vida, abandonar o pecado, viver uma nova vida, você verá que a justiça, isso mesmo, do sacrifício de Jesus Cristo, te limpa, te purifica, te santifica, traz vida sobre a sua casa, traz vida sobre você, traz vida e perdão ao seu coração, isso mesmo. E a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, meus irmãos, isso mesmo. Pecou o judeu, o grego, o gentil, eu, você, todos nós pecamos, isso. Todos nós estamos na condição de pecadores, isso mesmo. E se todos pecaram, a Bíblia diz aqui que todos estavam destituídos. O que é destituídos? Fora, isso mesmo. Não tinha acesso à presença e o reino de Deus, isso mesmo. A nossa justiça particular é a condenação, isso mesmo. A justiça do homem própria levava à condenação, isso mesmo. Mas o sacrifício de Cristo, isso mesmo, venceu, isso mesmo. Venceu, como está escrito em 1 Coríntios 15, isso mesmo. 15, no versículo 54. Tragada foi a morte pela vitória, isso mesmo. O sacrifício de Jesus, isso mesmo, tragou a morte, isso mesmo, venceu a morte, isso mesmo. E essa morte, meus irmãos, está se referindo, meus irmãos, à condenação do homem. Não é que venceu, não é que o ser humano não vai morrer, isso mesmo, no corpo material, não, meus irmãos. A matéria, nossa vida como material, essa vai ser corrompida mesmo. Mas, isso mesmo, nós iremos ressuscitar como Jesus Cristo, Ele ressuscitou, isso mesmo. A nossa alma, meus irmãos, ela estará viva do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Nós estamos em um mundo físico, mas existe um mundo espiritual, isso mesmo, em que os nossos olhos físicos não enxergam. Existe o reino de Deus, isso mesmo, que está preparado, meus irmãos, para a igreja, para os salvos. E a nossa salvação está em Jesus Cristo. É pela cruz, é pela vitória de Cristo que nós temos acesso. E nós não podemos desmerecer, desperdiçar tamanha oportunidade, tamanha oferta de salvação. Por isso nós devemos amar a Cristo com a nossa vida, com a nossa alma. Ele que nos purificou e nos limpou de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz, tragada foi a morte pela vitória, vencida pela vitória de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Que coisa! O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, isso mesmo. E ele disse, mas graças a Deus, que nos dá a vitória
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está em Jesus Cristo. A sua vitória está em Cristo. Talvez você diz, pastor, o que eu faço para que eu possa ter uma nova vida? Para que eu possa me restabelecer, me reerguer, me levantar da prostração, da vergonha, da lama, dessa situação que eu estou vivendo? É Cristo, é Jesus, é você entregar a sua vida a Ele, é você colocar pela sua fé isso mesmo, não pelas suas obras, mas é você reconhecer a sua condição de pecador, de pecadora, e colocar a sua vida em Cristo, e dizer, Senhor, eu sou um pecador, mas eu preciso de Ti, eu quero ter uma nova vida, e você lutar contra o seu desejo, contra o desejo da nossa carne, que é um desejo pecaminoso. A gente lutar, meus irmãos, e buscar a santidade, buscar uma nova vida, buscar carregar a cruz agora, isso mesmo, vencer os nossos desejos e fazer com que a vontade de Deus prevaleça agora dentro de mim e dentro de você. Isso mesmo. E a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, meus irmãos, sendo, olhe bem, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Isso mesmo. A nossa salvação é gratuita. Isso mesmo. A nossa salvação, meus irmãos, é gratuita. Só depende da nossa fé. Isso mesmo. Da nossa fé, da nossa entrega. Isso mesmo. Da sua entrega para Jesus Cristo. Você diz assim, pastor, será que há jeito para mim? É só você crer, entrega a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Olha o que diz, sendo justificados gratuitamente. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz. Sendo justificados gratuitamente, pela sua graça. Nós somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Pela redenção que há em Jesus Cristo. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Que coisa! Quando nós colocamos e depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, isso mesmo, nós temos os nossos pecados justificados, nós recebemos a propiciação dos nossos pecados pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo. Se antes o sacrifício de um animal, de um cordeiro, cobria os pecados do povo, na antiga aliança, que já apontava para o sacrifício de Jesus, imagine hoje o sacrifício do Filho de Deus, do Santo, do Justo, o Cordeiro de Deus. Isso mesmo. E quem pela fé põe a sua vida em Cristo, tem, meus irmãos, os seus pecados justificados, tem a sua vida limpa, purificada, santificada. Isso mesmo. Pois receba Cristo, entregue a sua vida e receba a salvação. Receba o milagre da salvação. Jesus Cristo, Ele venceu. Ele foi morto e ressuscitou. Hoje se comemora essa ressurreição de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta vida, por esta casa, esta família. Oh, meu Pai, eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está me ouvindo agora, que está triste, desanimada, desanimado, sem força, sem alegria, sem ânimo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família. Traz vida, paz, alegria, libertação, Senhor. Perdoa os pecados, Pai. Tu venceste, Senhor. Livra, liberta do cativeiro, da opressão. Isso mesmo. De toda tentação, cilada de Satanás, do inimigo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória da cruz. Onde está, ó morte,
a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Oh, aleluia! O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois receba a vitória, seja livre, seja curado. Vença em nome de Jesus Cristo o inimigo, toda a opressão, todo o cansaço. Levante aí da vergonha, da prostração. Seja livre agora, curado. Receba a saúde agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. O meu Deus, isso mesmo, Ele te livra e te cura, o nosso Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba aí a saúde, receba a cura, a saúde. Seja perdoado, seja livre, liberto, agora, pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Oh, aleluia, glória e mais glórias te damos, Senhor. Nós te amamos e te adoramos. Seja livre, abençoado, abençoado agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Aqui entregamos, Senhor, isso mesmo, esse propósito, juntamente com os teus servos que estão nos acompanhando virtualmente, Senhor, para eles, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor, de vitória, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo a bênção sobre a sua vida.